saí do trabalho, eu resolvi falar um pouco da vida de trabalhador aqui na Alemanha. Sobre diferenças em trabalhar no Brasil e trabalhar na Alemanha. E uma das diferenças que eu notei quando eu cheguei aqui é o fato dos alemães dar mais valor para essa coisa de equilibrar vida pessoal e vida profissional, para não viver só para o trabalho. Por exemplo, na sexta-feira é comum as coisas serem mais tranquilas, as pessoas saírem um pouco mais cedo do trabalho, ou quando é possível já ter assim um horário fixo de sair na sexta-feira mais cedo, ou de ter a sexta-feira livre ou a segunda-feira livre. Muita gente depois de um tempo diminui a carga horária de trabalho, tipo ter um dia livre durante a semana. As pausas de almoço não são muito longas, porque quanto mais tempo você fica na pausa de almoço, mais tempo você fica na firma. Por exemplo, no meu trabalho a gente só faz 30 minutos de pausa, porque 1 hora no dia que você chega mais cedo em casa faz uma diferença enorme. Isso no Brasil não é muito flexível. É comum mesmo é você sair de casa às 6 da manhã para chegar no trabalho às 8, sair do trabalho às 6 horas da tarde e chegar em casa lá para 7, 8 horas da noite. E quem trabalha no sábado geralmente não tem um dia livre durante a semana, o que também é uma coisa mais comum aqui. Eu já trabalhei também no sábado e para compensar esse sábado que eu trabalhava, eu tinha um dia livre durante a semana. Porque se você trabalha tipo 6 dias, de segunda a sábado, você está trabalhando muito além da carga horária. Isso é muito mais do que 40 horas por semana, ou que é uma carga bem comum no Brasil. Então, ter mais tempo para viver é muito importante aqui na Alemanha. As pessoas que têm filhos têm horários mais flexíveis. Muitas mães não trabalham o dia todo, trabalham só o tempo que os filhos estão na escola ou na creche, dependendo da idade. As mães geralmente ficam 1 ano, às vezes ficam 2 anos em casa depois que têm filho, o que também é bem diferente no Brasil. Antigamente era 4 meses, se eu não me engano, que as mães ficavam e tinha que deixar o bebê em casa. 4 meses é muito pequenininho, né, para deixar em casa. Eu também já acho um bebê de 1 ano muito pequenininho para ficar em casa sem a mãe, mas é melhor do que nada, né? Outra diferença também entre o Brasil e a Alemanha é essa coisa de trabalhar doente. Eu lembro que quando eu trabalhava no Brasil, eu já fui várias vezes trabalhar doente, mesmo porque é muito mais vantajoso você passar o dia doente no trabalho do que você passar o dia inteiro no hospital tentando uma consulta, infelizmente. E aqui tem essa coisa de você proteger os colegas, não contaminar os colegas, por exemplo, num caso de uma gripe, de um resfriado. É muito mais vantajoso ter uma pessoa no time doente do que essa pessoa vir para a firma e 2, 3 dias depois ter muito mais pessoas doentes por causa da contaminação. E em muitas firmas o funcionário pode ficar até 3 dias em casa sem precisar de atestado. A partir do 3º dia ele precisa ir para o médico, mas eles olham por esse lado que uma pessoa pode estar muito ruim para ir no médico. Por exemplo, a pessoa está com diarreia, vamos falar assim, e ela não pode ir para o médico, então dá 3 dias de tempo para ela ter condições de ir ao médico, ou talvez depois desses 3 dias ela já está em condições de trabalhar de novo. E outra diferença também, que é ponto para o Brasil, vamos falar assim, que não é muito comum as firmas pagarem aqui vale transporte ou vale alimentação, não é comum, você recebe o seu salário e se vira. Então você tem que calcular com o seu salário como você vai chegar no trabalho, como é que você vai comer. E também tem diferença nas férias aqui na Alemanha, porque, se eu não me engano, pelo menos na época que eu trabalhava, a maioria das pessoas tinha 4 semanas seguidas de férias e contando também final de semana, e se tivesse feriado no meio, também contava tudo.
e não tinha muita flexibilidade, você não conseguia exatamente dizer quando você tem férias, era quando fazia aniversário, tipo, daqui eu começo a trabalhar hoje, então daqui a um ano eu tenho férias. Aqui na Alemanha é um pouco mais flexível, geralmente as pessoas têm mais férias, eu, por exemplo, tenho 6 semanas de férias e é mais flexível, então a gente consegue organizar na firma a época que cada um tira suas férias, você pode tirar, por exemplo, 2 semanas de uma vez, 3 semanas de uma vez, até 4 semanas de uma vez. Acho que dividindo assim durante o ano fica mais fácil, mais leve. E os seus dias de férias não são contados os finais de semana, e se também tiver feriado no meio, não, os feriados não são contados, porque esse dia já seria livre de qualquer maneira. Então, férias é férias. E também, se você ficar doente durante as férias e você for para o médico e tiver um atestado, você pode remarcar as férias para aqueles dias que você esteve doente, o que eu também acho muito prático. Eu acho que analisando as coisas assim, muitas coisas aqui na Alemanha são melhores para o trabalhador do que no Brasil. Eu não sei se eu posso dizer que se a Alemanha é melhor ou pior do que no Brasil. É diferente, tem muitas vantagens, eu não vou negar. Acho que a qualidade de vida de um trabalhador aqui na Alemanha é muito melhor do que no Brasil, até mesmo por essa questão do tempo, de você conseguir ter mais tempo com a sua família. Eu não posso dizer que todas as firmas são assim, porque deve ter muitas empresas que não são muito simpáticas com seus trabalhadores. Os alemães tendem a ser muito corretos com os trabalhadores, com os seus empregados. Eu acho que são mais ou menos essas as diferenças entre trabalhar no Brasil e trabalhar na Alemanha. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Ooh, 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 yeah. Let's be honest for a second, yeah. You're being over your head, babe, 'cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold